aula de hoje, essa primeira parte, nós vamos falar de glicídios, né? Os glicídios, tem essa figurinha aí mostrando, né? Todos eles têm uma substância que nós conhecemos de carboidrato, certo? Vem do grego glicos, né? Que significa doce, mas nem todo glicídio, nós vamos ver que nem todo glicídio é doce, vai depender das ligações que ele realiza, certo? São moléculas orgânicas constituídas por 3 elementos, no caso, carbono, hidrogênio e o oxigênio. O que vai mudar, geralmente, é só a estrutura espacial, porque muitas vezes a fórmula molecular é a mesma. Eles também são conhecidos como açúcares, glucídios, carboidratos ou hidratos de carbono. De onde é que vêm os glicídios? Eles vêm do processo de fotossíntese, certo? Há uma ligação extrema, muito importante, entre a fotossíntese e a produção de glicídios. Vocês vão ver bem aqui a parte da água e do gás carbônico, que é captado pela planta, e o processo de fotossíntese, ou síntese de substâncias orgânicas a partir da luz do sol, ocorre lá nas plantas. Aqui são os reagentes, mediado pela energia solar. Isso nós vamos ver mais à frente, como é que ocorre esse processo. Aqui são uma forma simples de observar. E tem como subprodutos o gás oxigênio, essencial à respiração celular, por exemplo, da nossa espécie, e uma molécula de glicose, certo? Vejam aqui a fórmula, CHO, certo? Esses são os 3 elementos que compõem as moléculas dos glicídios. Eles têm várias funções, função de energia, vocês estão vendo aqui a mitocôndria, onde ocorre o processo de respiração celular, na nossa espécie, por exemplo, isso ocorre lá na matriz mitocondrial, certo? Uma outra função é a função plástica, ele compõe o exoesqueleto dos insetos, certo? Essa função plástica é justamente porque é muito maleável. Por exemplo, quando um inseto está em fase de crescimento, e esse exoesqueleto, esse esqueleto externo que protege ele, vai chegar um determinado momento que o corpo dele vai estar grande, não vai caber dentro desse exoesqueleto. Então, esse exoesqueleto, ele racha, o inseto sai, e a partir disso ele vai produzir um outro exoesqueleto, logicamente pelo fato de que ele não pode ficar desprotegido. Tem uma função estrutural, aí nós estamos vendo duas situações. Nessa primeira aqui, nós vamos ver que os glicídios, por exemplo, fazem parte da parede celular das plantas. No caso, aí nós vamos ter a celulose, certo? Extremamente importante para a produção de papel. E no caso da nossa espécie, nós vamos ter, por exemplo, as glicoproteínas, que formam o chamado glicocálix, que é justamente essa partezinha aqui que parecem pelos, que dão proteção à nossa célula. Tem uma função genética, eles compõem o ATP, por exemplo, aqui nós vamos ter uma molécula de ribose, certo? Tem função anticoagulante, nós temos um exemplo aí, a heparina, que, por exemplo, tem sido utilizada agora, nesse momento, como uma das substâncias no combate ao Covid-19, e tem função de isolante térmico, no caso de compor o chamado panículo adiposo, que é um isolante e protege contra o frio, quando está muito frio. Nós temos a classificação quanto à ocorrência de hidrólise. Nós vamos ter os chamados OSES, que não sofrem hidrólise. Nós temos 2 exemplos, a aldose, que nada mais é do que um poliálcool, mais um aldeído, e as cetoses, que no caso do aldeído, em vez do aldeído, nós vamos ter uma cetona. Aí nós temos 2 exemplos, um de aldose, que no caso seria a glicose, e no caso do exemplo da cetose, nós temos a frutose. Mas na frente nós vamos ver o que a junção dessas 2 substâncias elas formam. Nós vamos ter aqui, no caso, 2 monossacarídeos, e nós vamos ter uma classificação para eles. Nesse caso aqui, nós vamos ter, com 3 carbonos, nós vamos ter as trioses, com 4 carbonos, nós vamos ter as tetroses, com 5 carbonos, nós vamos ter as pentoses, e com 6 carbonos, nós vamos ter
as exoses. Por que estão destacados? Porque eles têm uma representação maior, né? Eles participam de maior reações, como, por exemplo, no DNA nós vamos ter pentoses, certo? E as exoses também nós vamos ver mais à frente. Aqui exemplo, ó, a glicose, por exemplo, é uma exose, mas nós vamos ter a ribose e a desoxirribose, que são pentoses que participam da estrutura do DNA, no caso da desoxirribose, e no caso da ribose do RNA. E nós vamos ter os oxídeos, né, que não sofrem hidrólise. Nós vamos ter aqui os holocídeos, que liberam apenas oses, ou seja, liberam apenas aquele tipo de substância que nós vimos no slide anterior. Nós vamos ter os oligosacarídeos, que liberam poucas oses, esse oligo vem de poucos. Aí nós temos um exemplo, no caso da sacarose, que dividido, né, libera uma molécula de glicose e uma outra molécula de frutose. No modelo abaixo aí nós vamos ver a liberação de uma glicose, uma frutose e uma galactose. Já os polissacarídeos têm muitas oses, né? Um exemplo aí é o amido. Um outro exemplo de substância de polissacarídeo que libera muitas oses é, no caso, o glicogênio, né, que é sintetizado no nosso organismo, é sintetizado lá no fígado a partir da molécula de glicose. Nada mais é do que como se fosse um colar de contas, uma quantidade gigantesca de moléculas de glicose unidas. E nós vamos ter os heterocídeos, né, que liberam oses e outros compostos inorgânicos. Os disacarídeos nada mais são do que duas moléculas de monossacarídeo unidas. Nós vamos ter aí alguns tipos, né, a sacarose, né, que é uma molécula de glicose, mais uma de frutose. Onde é que nós encontramos? Por exemplo, no nosso açúcar, né? Açúcar que vem para a nossa casa, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, geralmente, né? Nós utilizamos esse açúcar, mas tem outros tipos. Nós temos açúcar produzidos a partir, por exemplo, da beterraba, muito utilizado lá no continente europeu. E nós vamos ter a lactose, que é uma glicose, mais uma galactose. Aí nós temos nos derivados do leite. Temos também a maltose, que não é doce, certo? Que nada mais é do que duas moléculas de glicose unidas. Então, isso são chamados de sacarídeos. Eles são unidos por meio de ligações glicosídicas, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Aqui houve a perda de uma hidroxila mais um hidrogênio, resultando aí numa ligação glicosídica. Então, digamos que apareça uma questão, que tipo de ligação aqui ocorre entre um monossacarídeo e outro para dar origem a um disacarídeo, nós vamos ter as ligações glicosídicas. Os polissacarídeos, né, são centenas de moléculas de monossacarídeo, como eu havia falado, do glicogênio. Como é que ocorre a formação do glicogênio? Após uma alimentação rica em carboidratos, por exemplo, um café da manhã com pão, com cuscuz, com tapioca, nós vamos ter um aumento da taxa de glicose no sangue. O fígado libera uma substânciazinha bem conhecida, chamada de insulina. Essa insulina vai lá na corrente sanguínea, captura essas moléculas de glicose, junta elas e leva para o fígado. Aqui fica armazenado o glicogênio. Quando vai passando o tempo, essas moléculas de glicose, elas vão reduzindo a quantidade delas no sangue. Por quê? Porque nós vamos realizando atividades, elas vão sendo consumidas. Com o passar do tempo, a taxa de glicose cai no sangue, o pâncreas libera um outro hormônio, né, chamado de glucagon. Ele vai lá no fígado, o fígado libera o glicogênio é quebrado em várias moléculas de glicose, liberado na corrente sanguínea para restabelecer a taxa normal. Pessoas com diabetes, né, eu botei um videozinho lá no PedLed para vocês darem uma olhada. Pessoas com diabetes têm problemas com isso daqui, com essa liberação de insulina que pode gerar algum problema, certo? Nós vamos ter aqui a quitina, mostrando justamente o que eu já havia explicado para vocês, ó. Tá aqui o exoesqueleto, essa casca,
chega a um determinado ponto que essa parte mole aqui dele fica grande demais para caber nessa casca, que nós chamamos de exoesqueleto, então ela racha e ele sai, certo? Essa casca aqui é composta principalmente de quitina, que é um outro polissacarídeo. E nós vamos ter também o chamado ácido hialurônico, né, cujas moléculas dele aí estão localizadas, por exemplo, na nossa epiderme. Um outro polissacarídeo, no caso a celulose, né, que está presente nos vegetais, e a gente utiliza de várias formas, né, para fazer papel, a madeira, e o amido, né, que nós utilizamos muito na nossa alimentação. Aqui tem a função estrutural e aqui tem a função de reserva, certo? O amido é a reserva de energia. Passando aí para a primeira questão. Os animais retiram dos alimentos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Cada nutriente apresenta uma determinada finalidade. E aos glicídios pode ser atribuída a função de... Aí vocês podem abrir o microfone e responder. Qual seria a letra certa? Vai deixar isso aqui lá para passar, vamos. Vamos lá. Ah, minha filha, eu tô dentro de você. Vocês podem abrir para responder, porque não vou ter como ver as mensagens no chat, viu? Mas eu vi que vocês já responderam a letra D. Realmente a letra D, fornecer energia às células, certo? É a resposta correta dessa questão. A segunda. Os glicídios são tradicionalmente classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Esse último grupo, no caso dos polissacarídeos, destaca-se por ser formado pela união de centenas de monossacarídeos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra um exemplo de polissacarídeo. Letra certa aí seria a letra E. A lactose é um disacarídeo, a glicose é um monossacarídeo, a sacarose é um disacarídeo, a frutose é um monossacarídeo e a celulose é um polissacarídeo. Na terceira questão, os disacarídeos são glicídios formados pela junção de dois monossacarídeos. A lactose, por exemplo, é formada pela união de uma molécula de glicose mais uma de galactose. Letra C. Quarta questão. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Né? Esse carboidrato nas células tem a seguinte função. Ele está se referindo aí, no caso, à celulose. No caso, a celulose, a principal função dela é compor a estrutura da parede celular das células vegetais. Letra C, resposta correta. Quinta questão. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato, a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de... Seria a letra E, né? Que o glicogênio fica armazenado no nosso fígado e é liberado quando a taxa de glicose ela reduz. Sexta questão. As plantas e animais utilizam diversos componentes químicos na formação de partes importantes de seus organismos ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. A seguir estão citados alguns. Né? O item 1. O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. Essa resposta está correta. O esqueleto externo, ou exoesqueleto dos insetos, é composto por um polissacarídeo chamado de quitina.
O item 2. As células vegetais possuem a parede formada por polipeptídeos. Não, está incorreto. As células vegetais possuem uma parede formada por polissacarídeo, no caso, a celulose. O item 3. Os favos das colmeias são constituídos por lipídios. Isso é correto. Nós vamos ver a seguir que as abelhas são a única forma de vida animal que consegue produzir lipídio. A quarta questão. As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam rígidas e impermeabilizadas. A resposta 4, aliás, o item 4 está incorreto, né? As unhas são impregnadas, mas não ficam, aliás, são impregnadas por um monossacarídeo, né? As afirmativas corretas são o item 1 e o item 3, letra B. 7. Complete a frase abaixo, marcando em seguida a opção que contém as palavras corretas. Os carboidratos também são chamados de açúcares ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, com exceção do mel, né? Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Os polissacarídeos apresentam átomos de carbono em sua estrutura. Aliás, os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em sua estrutura, em sua molécula, aliás, e seus principais representantes são a glicose, a frutose e a galactose. A resposta certa aí da 7ª seria a letra B. 8º. Quanto aos carboidratos, analisa a alternativa incorreta. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e organização de sua estrutura em 3 grupos: monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Realmente a resposta é correta. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formadas pela união de centenas ou mesmo de milhares de monossacarídeos. Verdade. Os polissacarídeos são formados por várias moléculas de glicídios. Letra C. Os disacarídeos são constituídos pela união de 2 monossacarídeos e seus representantes mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio. Até monossacarídeo a resposta está correta. Mas a celulose, a quitina e o glicogênio, eles não são disacarídeos, eles são polissacarídeos, certo? A letra D e a letra E estão corretas. A incorreta da letra C, da 8ª questão é a letra C. 9ª questão. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, o glicogênio, ele tem função de reserva, ele é uma reserva no nosso organismo, certo? Quando nós necessitamos de glicose, que é uma fonte de energia, certo? O glucagon libera um hormônio que vai lá no fígado, que por sua vez libera o glicogênio. Então tem uma função de reserva. No caso da celulose, tem uma função estrutural. Ela compõe a parede celular da célula vegetal. O amido, por sua vez, tem uma função de reserva nas plantas. É como se fosse, para elas, é como se tivesse a mesma função do glicogênio. E a quitina tem uma função estrutural. No caso, compõe o exoesqueleto dos insetos. Então, a resposta certa seria a letra C. A 10ª questão
Os animais que consomem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Em uma planta, a celulose ela pode ser encontrada em todos os órgãos, como componente da sua parede celular. Resposta certa aí da décima seria a letra B, certo? Esses lipídios, eles são substâncias orgânicas apolares, né? Isso vai ser uma característica que vai impedir, por exemplo, que eles se misturem com a água, mas vai ser uma característica importante porque vai manter a célula, por exemplo, isolada, né? Vocês devem lembrar que na composição das membranas existem fosfolipídios, certo? Então, a característica uma das principais características é a insolubilidade em água, mas é solúvel em certos solventes orgânicos. Aí nós vamos ter algumas funções. É reserva energética, mas não é a primeira reserva energética, certo? Nossa primeira reserva energética é consumir os lipídios ou as gorduras. Compõe a estrutura das membranas, como eu já havia falado, naquela chamada bicamada lipídica, eles estão presentes, né, no caso dos chamados fosfolipídios, e isso vai ser importante, porque vai manter a célula isolada, já que o meio externo é aquoso, né, então eles não se misturam. Está ligado à disponibilização de ácidos graxos importantes ao nosso organismo, absorção de algumas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são chamados lipossolúveis, certo? E proteção e suporte de órgãos internos, né? Elas revestem alguns órgãos, por exemplo, do nosso organismo e de outros animais, né? Então, além de todas essas funções, ainda tem uma função protetora. Aí nós temos a classificação, né? Nós temos os óleos, que são líquido, a uma temperatura de 1 a 25 graus Celsius, e nós vamos ter as gorduras, que são sólidas à mesma temperatura, certo? Por que que um é líquido e o outro é sólido? Justamente por conta dessa ligaçãozinha bem aqui, ó. Vocês estão vendo que a cadeiazinha é toda reta, e o segundo aqui, vocês vão ver que há uma quebra, ou como se fosse um curvamento, justamente por conta dessa ligação dupla, certo? Aí o metabolismo dos lipídios, né? Nós vamos ver que aqui do início, né? Nós nos alimentamos, essa gordura, ela passa para cá, né? Do estômago, começa a percorrer aqui até chegar ao intestino, são liberadas enzimas lá pela vesícula biliar, né? Os sais biliares emulsificam, né, as gorduras, formando micelas mistas, é como se houvesse um empacotamento. Depois, as chamadas lipases, que são as proteínas, as enzimas intestinais que degradam, né? Aí nós vamos ter o 3, que são os ácidos graxos, né, que são captados pelas células da mucosa intestinal e convertidos em triglicerídeos ou trigliceróis, né, que são tipos de álcool. Essas substâncias vão lá para a mucosa intestinal, né? São incorporados nos quilomicrons, juntamente com o colesterol e as chamadas apolipoproteínas. Posteriormente, há um movimento através do sistema linfático, né, da corrente sanguínea. Essas lipases aí, elas vão liberar esses ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos, por sua vez, penetram nas células, né? Posteriormente são oxidados como combustível e reesterificados após armazenamento. Então, esse é o percurso, né, das gorduras ou dos lipídios no nosso organismo. E nós vamos ver que há alguns problemas, né, deles se acumularem, por exemplo, nas paredes do estômago. Vai ter problema deles se acumularem, por exemplo, nas paredes dos vasos condutores, como nas artérias e veias. Vai haver problema do acúmulo deles nas vesículas, no caso da vesícula biliar,
certo? Então, mas não é só problema, certo? Os lipídios têm vantagem, eles participam das membranas, da composição das membranas. No caso do LDL, ele auxilia na retirada e eliminação dessa gordura que fica armazenada nas células, certo? Então, assim, os lipídios, as gorduras também têm algumas funções importantes. A estrutura dos lipídios é composto de um ácido graxo mais um glicerol e ocorre uma reação de desidratação, né? Vocês percebem aqui, ó, que há a perda de uma hidroxila e de um hidrogênio, formando a água. Aliás, uma reação de condensação, certo? Perda de uma hidroxila do ácido graxo com um hidrogênio do glicerol. Então, está aqui formando a molécula de lipídio, certo? Aí nós vamos ter dois tipos, né? A depender da quantidade de ligações, né? Esse lipídio ele vai ter diferentes pontos de fusão. E aí é o que vai determinar que ele seja líquido ou que ele seja sólido. Percebam que é a mesma quantidade de átomos, 14, mas aí nós temos ligações diferentes, né? Por exemplo, no ácido oleico, nós vamos ter um ponto de fusão de 13 graus, e no ácido eládico, nós vamos ter um ponto de fusão de 45 graus. Então, percebam a diferença aí do ponto de fusão de 32 graus Celsius, por conta de uma ligação, certo? Aí nós vamos ter inicialmente alguns grupos, né, de lipídios. O primeiro grupo são os glicerídeos, né? Tá aqui um glicerídeo, um exemplo bem simples, são os triglicerídeos, certo? Nós vamos ter três tipos, os saturados, os monoinsaturados e os poliinsaturados. Percebam que os saturados não têm ligação dupla, né? As cadeias são bem retinhas, mas a partir do momento que se tem uma ligação dupla, há um curvamento, né? Nós vamos ter aqui o monoinsaturado, onde tem uma ligação dupla, e nós vamos ter os poliinsaturados, onde tem mais de uma ligação dupla. Está aqui a molécula, né? Aliás, são formados por uma molécula, 1 a 3 moléculas de ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. O glicerol nada mais é do que um tipo de álcool. Os cerizídeos usam os glicerídeos como reserva de substância, como uma substância de reserva energética, né? Aí nós temos, por exemplo, as plantas que armazenam óleo em suas sementes. Vocês já devem ter ouvido falar nas chamadas plantas oleaginosas, que, por exemplo, são retiradas delas óleo, como, por exemplo, o milho, a soja, o coco, o babaçu, o girassol, todas, no nosso caso, reserva energética, isolamento térmico, por exemplo. Nós vamos ter aí os esteroides, né, muito conhecido aí. São compostos por 4 anéis de carbono interligados, unidos a uma hidroxila, um oxigênio e cadeias carbônicas. São precursores de alguns hormônios, como no caso da testosterona, no caso do homem, né? Promove a motivação, no caso, a liberação de hormônios no cérebro. Nos ossos, promove o crescimento e a sua estabilidade. No corpo, promove o crescimento de pelos. Nas genitálias, mantém a produção vertical de esperma. A questão do desejo sexual também há uma interferência da testosterona. Nos músculos, promove o crescimento, afeta o metabolismo da gordura. No sangue, estimula a formação de células vermelhas. Então, a testosterona está ligada ao processo de maturação do organismo masculino. Está aqui mostrando a estrutura espacial, no caso aqui da progesterona, que é o hormônio feminino, né? Tem algumas funções, interrompe o acúmulo no endométrio, né? Interrompe o acúmulo do endométrio, reduz a produção de muco cervical, inibe a ovulação, prepara o endométrio para o óvulo, no caso de haver uma fecundação, sustenta a gravidez inicial, posteriormente um outro hormônio é liberado, desenvolvimento das glândulas mamárias, reduz a contração uterina na gravidez, diminui a atividade no intestino. Então, isso também é a função
da progesterona, que é o hormônio feminino, que, no caso, o esteroide, né, um lipídio especial, é precursor da progesterona, certo? No caso aqui do estrógeno, né, que é um outro hormônio, ele interfere no crescimento e proliferação celular ligados à reprodução, promove o crescimento do útero, estimula o desenvolvimento das mamas, no caso de gravidez, estimula a atividade dos osteoblastos, ou seja, estimula o crescimento ósseo na mulher, aumenta a síntese de proteína, aumenta o metabolismo do corpo, porque se a mulher está crescendo, demanda mais energia, estimula o crescimento das trompas de Falópio. Então, vocês estão vendo que no caso da progesterona, enquanto hormônio, ela estimula o crescimento do corpo feminino. No caso do estrógeno, está muito ligado à função de reprodução. E nós vamos ter aí as chamadas apoproteínas, que nada mais é do que uma proteína ligada a uma molécula de colesterol. Nós temos os dois mais conhecidos, o HDL e o LDL. O LDL é o que nós vamos chamar de proteína de lipídio de baixa densidade. Por isso que o LDL é chamado de lipídio ou de gordura boa e o HDL chamado de gordura ruim, certo? Ou de colesterol ruim. Nós vamos ter os fosfolipídios, principais componentes das membranas das células, como eu já havia falado, composto por um álcool, um ácido graxo e um fosfato. Está aqui a estrutura, né? A cabeça aqui é hidrofílica, enquanto a cauda é hidrofóbica. Então, para dentro há ligações que permitem ligações, ou seja, ele é impermeável no meio aquoso. Então, por isso que a composição lipoproteica das membranas é importante. Ó, tá aqui um exemplo, tá aqui as glicoproteínas, por exemplo, né? E os fosfolipídios, tá aqui as cabecinhas, que são hidrofóbicas, e a parte de dentro, né, da cauda, ela é hidrofílica. Então, essa parte aqui, ela não se mistura com água, certo? Ela é hidrofóbica. Os esfingolipídios, que não contém glicerol, ou seja, não contém uma molécula de álcool, daquelas composições básicas, mas sim um álcool aminado de cadeia longa, né, chamado de esfingosina. São encontrados em animais geralmente abundantes no sistema nervoso e está muito ligado à transmissão do impulso nervoso. Está aqui a estrutura, ó, mostrando o que seria a esfingosina, ou esfingol, né, que é um tipo de álcool especial. Nós vamos ter aqui como exemplo, né, a ceramida, presente nos cabelos, por exemplo, em algumas substâncias, né, que ajudam no tratamento capilar. Nós temos 3 subclasses. As esfingomielinas, que contém uma substância chamada de fosfo das células animais, são importantes que permite a correta transmissão do impulso nervoso. Então, essa partezinha aqui, essa substânciazinha aqui, nesse tipo de lipídio especial, ele está muito relacionado à transmissão de impulso nervoso. Nós vamos ter os glicolipídios, que contém um carboidrato, no caso a galactose, no lugar da colina e do ácido fosfórico. São também chamados de cerebosídeos, né? Tem um açúcar ligado à ceramida. Aqueles com galactose são células de tecidos neurais, né? Aqueles com glicose são as células, estão presentes nas células de tecidos não neurais. Então, as glicoproteínas, elas fazem parte, por exemplo, das membranas também, assim como os fosfolipídios. E os gangliosídeos, né? Que são encontrados nas membranas de células nervosas, né? Tem natureza ácida e é composto por resíduos do ácido ciálico. Os gangliosídeos contêm em torno de 5 a 10% do total da massa lipídica da membrana plasmática da célula nervosa. Então, os gangliosídeos, eles estão localizados principalmente nas células nervosas. E aí nós vamos ter os chamados carotenoides, né, que são pigmentos amarelados, alaranjados ou avermelhados e que estão presentes principalmente
nos vegetais. Estão presentes nesses vegetais e têm função acessória, certo? Eles atuam juntamente com a clorofila, são chamados de pigmentos acessórios e ajudam na captação de outros pigmentos, aliás, de outras, de espectros da luz solar, azul, por exemplo, aliás, amarelo, vermelho, certo? E auxiliam a clorofila. São insolúveis em água, mas são solúveis em óleos e em solventes orgânicos. Nós temos um exemplo aí, a cenoura, contém a substância precursora da vitamina A, é extremamente importante, por exemplo, para a visão, né, o caso aí do retinol. São importantes também para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório, certo? Então, percebam a importância dos carotenoides. Mostrando aqui, no caso da cenoura, né, o alfa-caroteno e o beta-caroteno, certo? Nós vamos ter as ceras, né, que são constituídas por molécula de álcool, mas não o álcool glicerol, como nas outras substâncias, nos outros tipos de lipídio, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. São ceras formadas por moléculas de carbono, hidrogênio e hidroxila, né, com 16 carbonos na cadeia. São insolúveis em água, né, estão presentes, por exemplo, nas folhas, com superfície recoberta de cera, de plantas, por exemplo, deixando essas plantas impermeáveis. Estão presentes no revestimento corporal de alguns insetos. As abelhas utilizam na construção de colmeias. E aqui nós temos dois tipos, né? No mel da abelha, nós temos o palmitato de melicita, e nós vamos ter a cera de carnaúba, né? Que nós vamos ter o coreotato de melicita. Questão 1. Colesterol é um tipo... Aliás, o colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Né? Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar... Resposta correta aí seria letra C. B, aliás. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino, no caso da testosterona, e feminino, no caso do estrógeno, certo? O colesterol é precursor desses hormônios que nós chamamos de esteroides. Segunda questão. Em certas células encontramos o retículo endoplasmático liso, muito bem desenvolvido. Levando isso em consideração, podemos concluir que essas células produzem... Aí vocês teriam que lembrar que o retículo endoplasmático liso produz lipídios, certo? Enquanto, por exemplo, o granuloso produz proteínas. Terceira questão. Os esteroides são considerados uma categoria especial de lipídios, sendo o colesterol o esteroide mais conhecido. As células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas celulares e dos hormônios esteroides. Resposta correta, letra D. Quarta. Os lipídios, chamados popularmente de gordura, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade em água. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Nessa pergunta aí, a resposta que estaria incorreta seria a letra E. Atuam como catalisadores biológicos. Não. Quem atua como catalisador biológico são as proteínas, que são chamadas aquelas proteínas que têm função enzimática, certo? Quinta questão. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque ele é, resposta certa, letra A, precursor da síntese de testosterona e progesterona. Sexta questão. Hormônios sexuais como a testosterona e o estradiol são exemplos de lipídios dos grupos. No caso, quando se fala de hormônios sexuais, nós vamos estar falando diretamente dos chamados esteroides, certo? Letra E. Sétima questão.
A hidrólise de moléculas de lipídios produz. Quando ocorre uma hidrólise de uma molécula de lipídio, nós vamos ter a separação de duas substâncias que o compõem, que no caso seria um ácido graxo e um glicerol, letra B. Na oitava, as células adiposas são responsáveis por armazenar lipídios em grandes quantidades. Parte desses lipídios são provenientes da alimentação, mas essas células são capazes de sintetizar lipídios a partir de glicose. Considere as afirmações abaixo. 1. Uma dieta rica em carboidratos pode levar à obesidade. Resposta correta. 2. Para estimular a utilização desses lipídios, deve-se eliminar toda a ingestão dessas substâncias. Não. Se a gente vai estimular a utilização de lipídios, tem que se utilizar um outro mecanismo. Porque, por exemplo, se a gente eliminar toda a ingestão de lipídios, nós vamos estar comprometendo, por exemplo, as membranas das nossas células. Principalmente no que diz respeito à ingestão desse tipo de substância que vai levar, por exemplo, à formação do HDL ou dos fosfolipídios. 3. Os lipídios ingeridos na alimentação são absorvidos pelos vasos linfáticos no intestino, que os conduz diretamente até o tecido adiposo. Não. Eles são absorvidos pelo fígado, certo? Então, nesse caso, a resposta certa é somente a 1. 9. Lipases são enzimas relacionadas à ingestão dos lipídios, nutrientes que em excesso levam ao aumento da massa corporal. Certos medicamentos para combate à obesidade agem inibindo essas enzimas. Assim, como não há digestão de parte da gordura ingerida, há menor absorção desses nutrientes, contribuindo para o controle do peso. Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre enzimas produzidas pelo seguinte órgão. Nesse caso aí seria a letra D, o pâncreas. A 10ª questão. Os lipídios são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, como, por exemplo, o fósforo. Possuem funções básicas nos organismos, tais como fornecimento de energia para as células, alguns tipos participam da composição das membranas celulares, atuam como isolantes térmicos nos animais endotérmicos e facilitam determinadas reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos. Sobre lipídios, marque a alternativa incorreta. A incorreta aí, na 10ª questão, seria letra E. O colesterol é precursor das vitaminas do complexo B, sendo estas lipossolúveis importantes no metabolismo celular. Não. Aí, no caso, ele é precursor, por exemplo, da vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, certo?